você já foi injustiçado. É impossível você viver a vida sem experimentar algum tipo de injustiça. Eu tenho alguns personagens que afetam profundamente as minhas emoções e que me motivam com fé. E há a história de uma mulher na Bíblia, que ela é alguém assim que foge daquilo que a gente chama de foge da curva. Quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda estatística, quando a gente estuda física, tem algumas curvas que você lembra, né? A curva senoide, cosseno, você lembra disso? Você lembra das parábolas, dos paraboloides? Você lembra da curva de Gauss? A curva de Gauss faz... eu tenho umas coisas assim que não saem da minha cabeça. Essa mulher, ela foge da realidade, ela foge da curva, ela foge, é alguém fora daquilo que é comum, é o sobrenatural. O nome dela é Ana. E Ana significa isso mesmo, presente. A história dela é um recorte, é como se fosse a parte inicial, quando você dispara, dá o start, é a linha, é a bandeira da largada, sinal verde para você cair numa história ou outra que é o reinado de Israel. E essa história, ela é fundamentada num momento de sacrifício. A história toda, ela gira em torno de uma oferta, é um negócio que é diferente de tudo que a gente vê na Bíblia. Eu queria muito que você tirasse para a tua própria história as dimensões daquilo que ela vive, que ela experimenta, que ela chora, que ela grita, que ela se cala, e que Deus responde, como ela responde a isso. Diz assim a palavra de Deus sobre a injustiça. 1 Samuel 1, de 1 a 2, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Elu e bisneto de Taú, filho do Eframita Zuf. Bom, vamos parar aqui. Aqui, para você entender, esse homem Eucana era da tribo de Levi. Jacó era o pai das 12 tribos. Ele luta com Deus e ele recebe uma outra identidade. O nome dele era muito feio. Jacó significa usurpador, aquele que toma, se aproveita dos outros. Ele luta com Deus e ele fala assim: você não tem cara de Jacó, você não tem cara de perdedor, de usurpador, você tem cara de vencedor. Teu nome agora vai ser Israel, que significa príncipe de Deus ou campeão de Deus. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ele tem 12 filhos. Um dos filhos tem mais 2 filhos, chamam-se Manassés e Efraim. E um outro filho, o terceiro, chama-se Levi. Levi não tinha nenhuma porção de herança. Ele não tinha casa, não tinha terra própria, não tinha gado. Ele cuidava do sacerdócio. E Deus disse: a porção dele vai ser o Senhor, porque ele cuidou, ele guardou a santidade do Senhor. Então, Deus, ele pega um para ser sacerdote, e das 12 tribos, elas eram então, elas aprendiam junto com esses sacerdotes que viviam para ensinar a verdadeira adoração, e daí sai um livro, é o livro do Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui esse homem é o filho de um sujeito chamado Zuf. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 6. É uma extensão tão grande de nomes. Mas por que ele diz? É filho do fulano, é neto do fulano, bisneto do fulano. Para dar a realidade daquela raiz que ele vem e do sacerdócio que ele exerce. Esse homem, chamado Eucana, ele era casado com 2 mulheres. Continua assim, ó. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. A Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Naquele tempo, dentro daquela cultura, eu vou repetir, talvez você não tenha ouvido. Naquele tempo, dentro daquela cultura, os homens poderiam ter 2, 3, até 4 esposas. Até hoje, nós viajamos para a Jordânia. Esse ano, inclusive, estamos com tudo acertado para ir
para a Jordânia. Na cultura deles, e não tem nada a ver com imoralidade, quando a mulher com que ele casa não pode gerar filhos, ele casa com uma outra, e com uma outra, e até a 4, mas é um negócio muito caro. Não fica pensando que é fácil. Não fica pensando, lá ele tem 4. Gente, dá um trabalho, e aí a gente chega lá como turista e pergunta para alguém, e aí, quantas esposas que você tem? Ele fala, uma e chega, e eu não quero mais. Porque ele conta a realidade de como que funciona. Você fala, é assim. O Egito também funciona desse jeito. Mas é uma cultura que a gente não vive mais. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, seja marido de uma só mulher. Aqui, ele tem duas, uma vive uma grande alegria, que é ser mãe. A outra não é mãe. Aqui é uma injustiça. Por que ela pode e eu não posso? Por que ele tem e eu não tenho? Porque um nasce no palácio, o outro nasce debaixo da ponte. Existe um mundo injusto, e aqui nós vamos tirar e espremer dessa mulher. Gente, é importante quando a vida espreme a gente, saber qual o suco que vai sair. Essa mulher mata a sede da injustiça. Essa mulher, ela traz para a gente uma noção de como que a fé pode invadir, penetrar o mundo espiritual e trazer a mão de Deus como uma resposta do Senhor. Ela vive o que a gente chama de fartura insatisfatória. Tem tudo, mas não tem nada. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele vinha para perder. Ele saía, pensa num homem fiel, ele subia. A gente sobe para adorar. Por exemplo, você não fala, eu vou a Jerusalém. Você sobe a Jerusalém. Você olha de baixo para cima. É uma montanha que você vai subindo. Jesus, ele vem de Betânia e sobe a Jerusalém. Ele subia a Siló para adorar e para fazer sacrifício. Esse é o contexto de tudo. Uma família sacerdotal, um homem levita. Em 1 Crônicas, capítulo 6, você vai ver que ele é filho de Zuf, mas ele é neto de Coate, que é filho de Levi. Então, eles têm ali os filhos Gerson, Coate, Merari. Você conhece bem, eles são muito citados no livro do Êxodo. Então, você começa a entender aquilo que está acontecendo. O livro do Gênesis, de cara, assim, a leitura bíblica te apresenta esses homens. E ele está ali, cumprindo a vocação que você cumpre. O que você faz? Você vem para adorar o Senhor e sacrificar o Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla porque a amava. Essa mulher, ela recebe o melhor do seu marido. Existem duas, mas ela é preferida. Existem duas, mas ela é recompensada. Existem duas, uma tem o que quer. Uma tem mais do que quer, mas aquilo que ela recebe não satisfaz o coração. Às vezes, a única coisa que você quer é justamente aquilo que você não tem. A única coisa que vai satisfazer você ganha tudo, mas tudo não é bastante. Você recebe tudo, mas existe um alvo que não é alcançado. E é isso que essa mulher tem. Essa mulher recebe o não de Deus. E porque o Senhor a tinha deixado estéril. A esterilidade na Bíblia, ela recebe uma pecha de maldição. Se você pegar primeiro Deuteronômio capítulo 28, você vai ler que existem recompensas da obediência e castigos da desobediência. Não é um Deus assim que fala, eu sou emocionalmente abalado se você me... Olha aqui, se você me desobedeceu. Mamãe fazia isso? Minha mãe fazia isso para mim. Gente, pensa um negócio que me deixava arrepiado. Deus, ele não está preocupado em guardar a honra dele. Não, você não me obedeceu, então eu vou te castigar. Não é nada disso. É que se você não obedecer a Deus, você vai cair em buracos. Você vai cair você vai entrar no lugar de dores. Então Deus fala, ó, pega esse caminho aqui que você vai estar bem.
se você pegar isso aqui, tu vai quebrar a cara. É disso que é o mandamento. E Deuteronômio, Deus ali está ensinando um povo, mas são detalhes. Olha, quando você cortar o cabelo, não corta esse cachinho aqui. Você já viu que o judeu ortodoxo ele não corta? Ele tem um negócio. Por quê? Porque naquele tempo ele cortava o cabelo com pedra afiada. Gente. Não tinha Presto Barba, não tinha Gillette G2, Gillette G5, não tinha tesoura do Mickey, não tinha. Eles pegavam uma faca afiada e batiam na cara, podiam se matar. Eles tinham que dar assim, eram noções sanitárias. Você fala, não é possível que isso aqui está na Bíblia. Será que ninguém sabe que você tem que pegar depois de você ir no banheiro, enterrar suas necessidades? E tinha que ensinar. E ali o livro do Deuteronômio termina falando o seguinte: se você obedecer, Deus vai abençoar o fruto do teu ventre. Mas se você não obedecer, o teu ventre vai ser estéril. Então é dentro dessa cultura que essa mulher está chorando. O Senhor a tinha deixado estéril. Deus havia dito, não vou dar. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e a chorava e não comia. O ambiente do culto era um ambiente de irritação. Ela ia para adorar a Deus e ela não conseguia ter paz ali. Ela era sufocada. A alegria do vizinho é maior do que a tua. A riqueza do vizinho é mais abundante do que a sua. Os filhos do vizinho, eles dão mais alegria do que seus filhos. Aliás, você não tem nem filho para se alegrar. Aqui é uma experiência que ela não tem. Como é? Eu tenho dito, eu sou avô, e aí a gente ouve histórias de que neto é o filho com açúcar, o filho com mel. Gente, neto é a sobremesa da vida. Você pode ir agora para casa, tua mãe, teu pai fazer um churrasco, tua mãe fazer uma lasanha, e você, esganado, come, não, fiz mais uma lasanha, tem de 4 queijos, tem bolonhesa, tem lasanha de presunto e queijo, aí no final não tem mais espaço, aí a tua mãe fala assim, peraí, tem uma sobremesa, aí vem aquele merengue de morango, aquela banoffee, você não aguenta mais, mas aquela experiência de doçura você quer. Não, eu vou comer só um pouquinho, só um pedacinho, não é assim? Você chega e fala assim, nossa, estou estufado, não é assim que fala? Não, estou passando mal. O neto é isso, é uma alegria saborosa e doce para você, mas ela não consegue nem ser mãe. Aqui, ela quer adorar a Deus, mas a adoração a Deus gira em torno de uma competição que a rival dela, que viu o marido amar mais uma do que a outra, não dava o amor suficiente, apesar dela ter filhos. Aqui, Deus está dizendo assim, não tem para você. Não é lícito dar esse pão para você, como Lucas 7, a gente conhece a história da mulher sirofenícia. Mais do que isso, aqui o melhor não é suficiente. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A insensibilidade aqui, a gente acha que as pessoas vão perceber a vida do mesmo jeito, mas ele tem tudo. Por que ele não quer viver feliz? A impressão aqui, o marido enxerga ela com os óculos dele. Aqui o marido quer interpretar o sentimento dela com a insensibilidade dele. E às vezes as pessoas não entendem aquilo que a gente está vivendo. Não sabem, por que você está chorando? Deixa de besteira, deixa de bobagem. Mas aqui esse choro, ele é porque tem um espeto, tem um espinho, tem uma faca entrando em algo que está doendo em mim. Você não sabe o que está doendo em mim. Então aqui existe uma vontade de suprir algo. É como se eu quisesse te matar a tua sede, te dando um alimento que deixa a tua boca seca. Não vai funcionar. Aquilo que você quer me dar, não vai resolver a minha fome. É disso que ela está falando. O melhor que você tem para mim, não é capaz de me dar aquilo
que eu preciso ter para a minha felicidade. Agora, aqui ela está tão amargurada, a gente vai encontrar um Deus que ouve a infelicidade. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aquela mulher que perdeu o sabor e não queria comer, aquela mulher que perdeu a fome, perdeu a vontade, ela está orando, ela se levanta, ela tem uma alma amargurada. Gente, alma adoece. Salmo 42, 11 vai dizer: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Você olha para a pessoa e fala assim: você está infeliz. É fácil você ver quando eu estou infeliz. Momentos de infelicidade da minha vida, você olha para mim e eu estou calado. O meu silêncio acusa uma tristeza no meu coração, porque eu sou muito falante. Eu gosto de cumprimentar, de falar, de receber. É o meu jeito. Então, quando você vê o pastor muito calado não é que eu vou ficar que nem um tagarela soltando a língua por aí. Não é bem isso, mas o meu silêncio aponta para uma tristeza que eu estou vivendo, uma agonia que eu estou vivendo, um sofrimento que eu estou vivendo, uma ansiedade que eu estou vivendo. E aqui a alma dela está triste. Como é que você responde à sua angústia? Mais do que isso, ela chorava. Deus recolhe lágrimas. Em Apocalipse capítulo 5, gente, é um negócio tão doido, que a Bíblia diz que Deus pega as lágrimas do povo que está orando, junto com as orações, mistura com incenso, bota fogo e devolve do céu. E você vê relâmpago, trovão. A gente acabou de cantar: é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ele virá, Ele vai trazer tua recompensa. Isso é Isaías 40, verso 10. Depois leia Isaías 40, verso 10. Conta como Deus vai responder a oração. O povo grita: Maranata, volta, Senhor, vem logo, Senhor, vem trazer, vem acabar com o sofrimento. E aqui ela chora e Deus ouve choro. Deus ouve choro. Deus ouve gente com lágrima. Davi, ele vai escrever no Salmo 51, depois de se arrepender da loucura que ele fez, ele vai dizer: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar. Deus, ele rejeita o orgulhoso, humilhado, ele sustenta. Já viu que as pessoas que querem assumir posições de governo sem humilhada, sem ser humilde, são derrubadas? Já notou isso? Olha como é que isso repete 1, 2, 30, 50 vezes nas Escrituras Sagradas. A humilhação provoca a elevação. Humilhado será exaltado. Essa moça aqui, que não tem paz dentro de casa, que não tem paz dentro dela, que não tem paz no dia de adorar, que recebe o não de Deus, que experimenta ter tudo, mas não tem o suficiente. Essa mulher chora, mas ela ora. E ela orou ao Senhor. E a gente para num lugar aqui que a gente descobre que o milagre nunca parte do zero. Eu já ensinei para a igreja algumas vezes: todo milagre é provocado. Todo milagre, o lugar do milagre é a falência. Quando a nossa fábrica de possibilidades vai à falência, eu posso, eu faço, eu tenho medicação, eu tenho remédio, eu tenho inteligência, eu posso fazer, eu posso consertar. Enquanto você faz as coisas, Deus fica de pé. Então vai lá. Agora, quando você diz assim: não, aqui eu não consigo mais, é aqui, é no deserto. A quantidade de milagres que acontecem no deserto, assim, é uma coleção que você vai botando na prateleira e dizendo: milagre, 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 milagre. Deus faz milagre quando o azeite da viúva, da botija da viúva seca. Deus faz milagre quando o homem está leproso, não tem mais possibilidade de cura. A ciência diz: não, ninguém mais pode. Aí o milagre acontece. Ela fez um voto dizendo: um voto é um compromisso de fidelidade, em que você assina um contrato com Deus, dizendo assim: eu vou cumprir. Não tem a ver com o que você vai ganhar, mas
tem a ver com aquilo que você fala com Deus, é o cumprimento do voto. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção, será que Deus não está me percebendo? É tanta gente, são 8 bilhões de pessoas no planeta. Será que ele me compara como um ser humano compara uma formiguinha no meio de um formigueiro? Será que Deus não me dá atenção? Dá atenção para mim. Já deu atenção para a Penina, você deu atenção para a Eucana, você deu atenção para todo mundo. Se o Senhor der atenção para mim, aí que individualiza a fé. É por isso que o Deus é o meu Deus. Deus, ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele se encontra com cada um de um jeito, sabia? Sabia que a experiência que a tua mãe teve, você não vai ter com Deus? Você vai ter a tua. Sabia que a experiência que o teu irmão teve com Deus não é igual à tua? Cada um se encontra com Deus de um jeito diferente, num momento diferente, numa trajetória diferente, numa situação diferente, num terreno diferente. É Deus de pessoas. Deus não é Deus de bando. Deus não é Deus de grupo. Deus é um Deus que é o meu Deus, ele anda comigo. Deus é comigo como um guerreiro valente. É assim que Jeremias fala. Cada um de nós, é por isso que você encontra o nome de Deus, ele é particularizado em diversas porções da Bíblia. Ele é o Jeová Jirê, é o Deus da minha provisão. Ele é o Jeová Nissi, é o Deus da minha vitória. Ele é o El Elyon, é o Deus que está perto. Ele é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dando para ele nomes, como se você pudesse. Eu, ano passado, ministrei para vocês, quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala, qual o seu nome? Ele fala, meu nome é o Eu Sou o que Sou. Eu sou o que sou, não é o que você quer que eu seja, eu sou o que sou. Aí você pergunta, o que significa isso? Erie, Asher, Erie. É um Deus que não dá para você colocar ele num nome. Porque quando eu digo que teu nome é Marcos, é Paulo, é Pedro, eu te defino. O nome de Deus é um nome que Deus não pode ser categorizado, você não pode colocar ele. Ele fala, não faça um ídolo, porque você vai me diminuir. Não tome o meu nome em vão. Por quê? Porque o nome de Deus não pode ser controlado. É isso que ele está dizendo. Essa mulher aqui, ela vai provocar uma ação, um não de Deus vai vir assim. Uma tristeza, uma amargura, um choro, uma falta, vai trazer para ela o poder de Deus, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Aqui havia uma identidade. Como é que você sabia que o escravo era escravo? Ele tinha uma sovela, uma agulha, que atravessava a orelha dele. Ele queria ser escravo, ele dizia assim, Êxodo capítulo 21, eu amo o meu Senhor, e eu não quero sair forro, eu não quero sair livre. Ele ia lá e ele dava um testemunho, eu quero ficar com ele para sempre. Aqui, quando a pessoa não cortava o cabelo, não cortava a barba, era o voto do Nazireu. Na Bíblia, João Batista, Elias, o apóstolo Paulo, fizeram esse tipo de voto. Você olhava para aquele homem com cabelo enorme, você vê que Sansão, lembra de Sansão? Que ele tinha 7 tranças, ele era consagrado ao Senhor. Ela está dizendo o seguinte, se você me der, Deus, o meu voto é te devolver. Se o Senhor se lembrar, você já se sentiu esquecido de Deus? Deus lembra de todo mundo, mas não lembra de mim? Ela está vivendo o que você viveu, ela está vivendo o que eu vivi. Será que Deus não percebe o meu sofrimento? Onde o Senhor está, Deus? O Senhor se move com tudo, faz o sol se levantar, você mantém o movimento dos planetas, o Senhor faz trazer chuva todo ano, inverno e calor. O Senhor não percebe? Essa mulher está fazendo um acordo aqui. Ela está assinando o termo de um contrato com Deus e está prometendo um sacrifício dentro do sacrifício. Os filhos, gente, são herança do Senhor. É um presente que Ele te dá.
Imagina Deus te dar um presente, aí você fala para Deus, Deus, eu recebo, mas eu te dou de volta. Quem experimenta isso na Bíblia, são duas pessoas além de Ana. Abraão, ele no Gênesis 22, Deus testa, ele fala assim, tu me ama mesmo, Abraão? Então vamos ver se você me ama. Pega o teu filho, o único filho, o filho a quem tu amas, único filho. Ele não tinha 10 filhos, não. Ele tinha um filho. Sobe no monte que te mostrarei e oferece ele para mim. Ali, quando Abraão vai sacrificar o filho, porque ele ia sacrificar mesmo, onde fala, pode parar. Agora eu sei. Agora, Deus, ele prova o coração da gente no meio dessas lutas, dessas dificuldades. Deus, você pode colocar para mim, multimídia, Deuteronômio 8:3, por favor? Por favor. Ele leva a gente para lugares em que a gente é espremido, e ele sabe exatamente o contexto da fidelidade que a gente tem. Deus, humilhou vocês e os deixou passar fome. Foi Deus que fez isso. Depois sustentou-os com maná. Era um pão com sabor de mel, chamado maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Bota o verso 4. As roupas de vocês não se gastaram, nem seus pés incharam durante 40 anos. Imagina uma roupa que não gasta. Verso 5. Saiba, pois, no seu coração, como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina. Aqui a disciplina não é castigo, é treinamento, é discipulado, é nesse sentido. Verso 6. Obedeça aos mandamentos do Senhor, temendo e andando nos seus caminhos. É aqui que ele prova a gente. Aqui que ele enxerga o que está dentro do nosso coração. Pode voltar. E aqui Ana está entregando para o Senhor aquilo que Deus deu. O Salmo 127 é o salmo que eu preguei no dia do casamento do meu filho. Ali naquele dia, o Salmo 127 vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será comer o pão de dois, acordar de madrugada, porque Deus dá para os seus durante o sono. Aí ele vai dizer, os filhos, depois de você construir tudo isso, vão ser uma herança, um presente que ele te dá. Ele vai funcionar como uma ferramenta de guerra, vai ser como flecha na mão de um guerreiro valente. É isso que ele está dizendo no Salmo 127. E esse homem vai entregar para Deus o melhor que ele tem, que é Abraão, e essa mulher também. Aqui, eles estão fazendo o que a gente chama de tipo daquilo que vai acontecer com Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quem mata Jesus não é romano. Quem sacrifica Jesus na cruz não é judeu, é o Pai. Daqui a pouco vem o feriado do carnaval e mais um pouco vem o feriado da Páscoa. A Páscoa fala sobre um pai que matou um filho para ganhar um monte de filho. É um pai que entregou, a Bíblia diz que agradou ao Deus moer Jesus, para que você não fosse perdido. O sacrifício de Jesus traz a paz para mim. Quando a gente olha para o amor desse pai, quando Romanos diz assim, que Deus não poupou nem ao seu filho por amor de vós, eu falo, que amor é esse? E é isso que essa moça está fazendo. Essa moça, ela fica calada. Ela ora, mexendo a boca em silêncio. O silêncio grita, o silêncio fala. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Olha como é que gente de fora tem a capacidade de fazer julgamento errado. Te julga por causa do jeito que você fala, do jeito que você é, de onde você vem, da cor da sua pele, do tamanho que você tem, quem é a tua família. Ele está olhando e está percebendo que ela não se encaixa no perfil de fé daquele povo de Israel. Jesus, ele dá uma bronca em Mateus 23, nos fariseus, porque eles se vestiam como crentes. Olha lá, alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas, gostam de ser saudados na praça, oram em pé para serem vistos,
se assentam na cadeira de Moisés, mas eles eram os fingidos, era só aparência. Jesus diz, são sepulcros caiados, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, estão cheios de rapina, suas vidas estão cheias de podridão. Eles representam muito bem, mas não têm intimidade nenhuma com Deus. Essa moça, ela estava orando, só que o sacerdote não consegue enxergar a oração dela, confunde ela com uma leviana. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Achou que ela tivesse tomado todas. Ela falou, esse comportamento é comportamento de gente bêbada, de gente louca, isso não é comportamento de crente. Olha como é que nós fazemos julgamento. Aqui, ela passa pela irritabilidade dentro de casa, pela perseguição doméstica, ela passa pela insensibilidade do marido, ela experimenta agora o exercício da segregação dentro do templo. Aqui dentro do templo agora, ela está orando e tem gente que está reclamando dela. Pior do que isso, quem está reclamando dela é quem tem um exercício de autoridade sobre ela. E ela vai, ela não briga com o pastor, naquele tempo não tinha pastor, era o sacerdote judeu, né? Aquele que era levantado pelo Senhor. Olha como é que o mundo é insensível. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu estou assim porque eu estou no meio de uma tribulação, de uma tempestade. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva por uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Todo mundo já tinha ido embora. Todo mundo já tinha sacrificado, adorado ao Senhor. Todo mundo já tinha entregado seu culto ao Senhor. Estava todo mundo comendo, bebendo, ela não tinha comido ainda não. Ela estava sem fome. A tristeza tira a fome. A tristeza não quer deixar a gente ouvir um som que vai agradar a gente. A tristeza faz a gente perceber um cheiro ruim em tudo que a gente vai. A tristeza tira o sabor. Essa mulher não tinha comido nem bebido, porque o vinho é a bebida que alegra o coração do homem. E aqui ele confunde ela com alguém que foi demais, ultrapassou os limites, que perdeu o controle, que se embriagou. E aqui, apesar do silêncio dela, ela responde, assim, vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo. Você já aconteceu isso com você? Você chorar sozinho? Já aconteceu? Tua esposa não te entende? O teu marido não te entende? Você chega um dia inteiro do trabalho, você chega em casa, os teus filhos não te entendem. Você já ficou sozinho e ninguém colaborou com você? Você já ficou sozinho e ninguém te ajudou? Você sentiu o peso inteiro do mundo em cima dos seus ombros? Você já sentiu o fardo? Essa mulher está sentindo o que você sente, o que você sentiu e o que você poderá sentir. Gente, existem pessoas que Deus coloca na Bíblia para mostrar para a gente que aquilo que as pessoas são insensíveis, Deus é sensível. Ninguém sente, Deus sente. Jesus, ele de repente para em Cafarnaum, no episódio ele diz, eu senti que de mim saiu o poder. A pessoa nem tocou nele, a moça, uma outra moça, nem tocou nele, não tocou nem na veste dele, tocou num fiapo da veste dele. Aí Deus, opa. Então ela faz um voto, será que o Senhor não vai me dar atenção? E ela está orando em cima daquele voto, mas nem na igreja o povo sente. E aí ela faz algo, gente, que impressiona, ela se mantém debaixo da autoridade espiritual. Hoje tem muita gente vivendo fora da igreja. Muita gente que a gente chama de desigrejado. E essa mulher, ela permanece debaixo dessa autoridade do Salmo 91, quando fala debaixo das tuas asas. As asas na Bíblia são sinônimos de uma autoridade protetora. Essa é a primeira razão da autoridade, é
proteger, como uma galinha junto os pintinhos debaixo das asas. A função da autoridade é a proteção espiritual. Por isso que a obediência à autoridade, ela é protetora. Quem desobedece à autoridade sofre o dano da lei. Acontece na nossa vida, normal. Então ele respondeu Eli, vai-te em paz. Ele abençoa ela. E o Deus de Israel, ele traz a mão de Deus, te conceda a petição que ele fizeste. E disse ela, acha a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi de seu caminho e comeu. E aqui a vida dela vai mudar. E o seu semblante já não era triste. Existe uma orientação clara de Deus em Hebreus. Obedeça aos seus pastores. Leia a sua Bíblia, Hebreus 13, verso 17. Obedeça. Façam o que eles disserem. Igreja não tem muro. Igreja não tem cerca não, querido. Quem escolhe pastor, você sabe, é a ovelha. E aqui o meu papel é levar você para Deus. Porque eu vou prestar conta disso. Eu estou há 3 domingos falando sobre isso. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Gente, quem escandaliza pequenino vai receber um juízo horrível. Semana passada nós ministramos sobre cegueira espiritual, sobre cegos guiando cegos que caem dentro de um buraco e se machucam. Aqui ele dá um apelo, dê-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. E aqui eu vou falar para você que é filho, honra o teu pai e tua mãe. Sabia que existe uma resposta de Deus à honra? Existe. A quem honra, honra. Esposas, honrem os seus maridos. Maridos, honrem as suas esposas. O princípio da honra é um princípio que promove uma recompensa de Deus. Olha, eu vou alargar os seus dias e tudo vai te bem. Essa mulher, ela encontra um Deus que não se esquece. Porque você se esquece, mas ele não. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Tem oração que você fez que você se esqueceu. Tanta gente que faz uma oração, pastor, eu quero pedir algo ao Senhor, quero clamar algo ao Senhor. Ele mesmo esquece, de repente, vem a resposta da oração e fala, eu já tinha esquecido, se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você ora, você pede, você clama, Deus ouve, Deus te lembra, Deus te entrega, você se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Não existe oração sem resposta. Não existe uma oração que não chega no céu. Não existe uma oração que Deus não perceba. Deus não está distraído. Quando a Bíblia fala de Deus, Deus não está sonolento, Ele não está cochilando. Não cochilará o guarda de Israel. A tua oração não é imperceptível. Deus não confunde vozes, como a gente confunde, um gritando em casa uma coisa, o outro jogando um videogame, o outro ouvindo uma música, o cachorro do lado latindo. Isso confunde a gente. Deus não. Deus, ele tem filtro para todo mundo. Deus, ele ouve. Quando Daniel ora no capítulo 10 e o anjo aparece para ele, desde o primeiro dia que você se humilhou e foi buscar o Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Então existe, não é só que um Deus que não esquece, é um Deus que dá. Deus me, isso que se chama, Samuel, tem algum Samuel aqui? Se você é Samuel, o teu nome significa Deus me deu um filho. É um presente. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, deu o nome Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Aí o pedido do Senhor, é o teu nome Samuel. Pedido de Deus. Já viu gente que coloca, antigamente esse negócio de botar adesivo no carro, Deus me deu? Já viu isso? Aí embaixo o carro estava velho, os carros bem velhinhos, aí botava assim, vende-se, pô, mãe ingrato. Deus deu e Ele está dando, está vendendo. Mas Deus, Ele entrega para a gente aquilo que a gente pede. Eu gosto dessa mulher porque ela não tinha possibilidade, não tinha ajuda do marido, ela tinha uma mulher que competia com ela não conseguia se satisfazer,
ela vivia dentro de uma história que ninguém se importava com ela. Ela tinha tanto, o marido dela era tão rico e dava tanto para ela, que todo mundo achava que ela já tinha o suficiente, que ela já tinha bastante. O que é um filho nessa história? Para você que mora nesse palácio, para você que tem tudo, que viaja para esses lugares maravilhosos, que tem uma casa na praia, que anda num carro, e aí as pessoas começam a achar que ele já tem o suficiente, ele já tem o bastante, ele não precisa de mais nada, ela não precisa de mais nada. Deus se importa com detalhes. Deus se importa com questões pequenas, como o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. Deus se importa com aquilo que é simples. Deus se importa com aquilo que te incomoda. E aí, Ele dá, e Deus ouve aquele choro. Quando a água acabou, eu vou até passar porque eu não tenho mais tempo, é fala de H. O voto da fidelidade. Ana disse ao seu marido: lembra que eu prometi para Deus? Eu vou cumprir. Depois que o menino for desmamado, eu levarei e apresentarei ao Senhor. Ele morará ali para sempre. O sacrifício aqui é inimaginável. Eu estou aqui com um bebezinho no colo do papai aqui. Está aqui na frente. É ele entregar para Deus um sacrifício que a gente não consegue entregar. Já desmamou? Aí ele pega e coloca aqui no altar. Na hora do dízimo, da oferta, da dedicação de bens, é você colocar o filho no altar. Você não perde quando teu filho está no altar. Você não perde quando você entrega nada para Deus no altar. Aquela criança entrega 5 pães e 2 peixes, em João 6, e leva para casa 12 cestos cheios. Aquela viúva, Sarepta de Sidom, dá um pedaço de bolo na boca do profeta Elias. E o azeite e a farinha se multiplicam e nunca acabam. Tudo que você entrega para Deus, Ele devolve para você com bênção. Agora, tudo que você só nega a Deus, não tem resposta. Essa mulher é mãe de Samuel. Ele vai ser o primeiro profeta de Israel. Ele é o último juiz de Israel. Ele é aquele que vai ungir os reis de Israel. E você tem na sua Bíblia 2 livros que ele escreveu: 1 Samuel e 2 livro de Samuel. São livros que dão direção para você. São livros que testemunham do poder de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da restauração de Deus. Essa mulher é a oração de uma mulher que fica calada. Você pode estar sozinho na sua fé. Você pode crer sozinho. Você pode viver num lugar que todo mundo pensa que você está amaldiçoado, porque você não consegue fazer nada e não consegue gerar nada. Nada na sua vida dá certo. Ah lá, ele está sozinho, ela está sozinha. Ah lá, ela não consegue receber aquilo que ela diz que vai receber. A promessa não se cumpre. Milagres não acontecem do zero. Milagres acontecem porque alguém resolve buscar a Deus, ainda que em silêncio, ainda que fora dessa realidade cultural que a gente vive, ainda de uma maneira diferente, porque tem gente que grita, que pula, que canta. Deus ouve gente que ora gritando, que ora chorando, que ora em línguas, que ora em silêncio. Ele ouve, essa mulher ouve, ela fala assim: mas o meu voto eu vou cumprir. Deus foi fiel a mim e eu vou ser fiel a Ele. E aí ela oferta com generosidade. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, gente, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Vou repetir. Com um novilho de 3 anos, era caro isso. Vai comprar um novilho de 3 anos. Uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Olha para o pastor. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer a sua riqueza. Deus quer algo muito mais caro. Deus quer você. O que Deus quer é você inteiro. Filho meu, dá-me o teu coração. Essa mulher vai ser mãe depois de mais 6 filhos. Essa mulher, passada pelo tempo, sem expectativa, sem auxílio de uma ciência que não vai ajudar ela naquele tempo,
Não havia nenhum método de fertilização que poderia ajudá-la. Ela sabe que o problema dela está nas mãos do Senhor. Ela reconhece que ela está ficando para trás. Ela reconhece que o tempo dela está esgotando. Então, ela faz uma oração que ninguém ouve, mas Deus ouve. Olha para o pastor, Deus ouve. Sacrifique a tua vida. Nós vamos cantar de novo aqui, que a gente vai gastar a vida para o Senhor, que nós estamos esperando o Senhor. Entrega o que é caro teu, entrega a tua profissão, entrega o teu sonho, entrega a tua vida para o Senhor. Existe uma recompensa para isso. Essa mulher é recompensada. Aqui o que importa não é o novilho, nem a farinha. O que importa aqui é que ela vai cumprir um voto. Quantos votos você fez para o Senhor que você esqueceu? Quantas recompensas Deus te deu? Quantas vezes Deus te livrou, te favoreceu? Você falou, Deus, só mais essa vez, eu nunca mais vou fazer isso. No dia seguinte você estava lá. Me livra dessa vez. Você estava lá, errando de novo, e Deus teve compaixão de você, teve misericórdia de você. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente quebra a lei na cara de Deus? Já viu isso? Cumpra os seus votos. Devolva o amor com amor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entregarei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. Dia de adorar o Senhor é todo dia. Você já fez uma oração que ninguém ouviu? Deus ouviu. Você tem clamado a Deus por algo que é contra todas as leis e as regras, porque o teu Deus, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Quantos querem hoje, de verdade, cumprir um voto ao Senhor, dizer, Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor para sempre? Levante sua mão, diga, eu quero, porque eu quero isso. Eu quero essa minha vida no altar. Eu não quero só levar meus filhos para o altar, eu também quero a minha vida no altar. Se você ficar calado, gosto muito quando Paulo diz que a mulher calada santifica o marido e os filhos. 1 Coríntios capítulo 7, calado. Às vezes o silêncio fala muito mais do que a gritaria. O silêncio fala muito mais do que a aparência fala. Quero orar por você agora. Você tem algo silencioso aí no seu coração? Tem? Conta para Deus. Você pode mexer tua boca sem sair som, mas Deus vai ouvir. Se você tem um milagre para pedir, a hora é agora. Se você está esperando do Senhor uma resposta, a hora é agora. Você está sendo irritado, perseguido, maltratado dentro de casa, se há uma insensibilidade, a hora é agora. Você quer dizer, Deus, atenta para a tua serva, para o teu servo, a hora é agora. Se você quer entregar a tua vida como sacrifício, a hora é agora. Nós vamos cantar. Eu vou convidar todos vocês para que saiam dos seus lugares e venham aqui. Como Eucana foi a Siló. Esses passos são passos de fé. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo para Deus, Deus, eu quero isso aí para mim. E se você quer isso para você, vem aqui à frente que nós vamos orar juntos. Podemos cantar? Podem vir, vamos vir aqui à frente. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a
dos meus dias virá. Você pode cantar isso? Soberano em poder virá. Que o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A palavra de Deus vai dizer para a gente justamente isso. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. A gente não está perdendo nada. A gente está se recusando a viver sem Deus. A gente está se recusando a viver uma vida em que Deus fica de fora. Esse momento é um momento de consagração. Esse momento é um momento que você está dizendo para Deus: ó, no altar a minha história está aqui. Você pode ter começado errado, mas Deus é um Deus que transforma a vida da gente. Não tem ninguém que ore em silêncio que Deus não veja. Eu vou orar e você vai ficar em silêncio. Fique em silêncio. Vamos ver se Deus não vai enxergar, não vai ouvir e não vai sentir o que você está sentindo. Fique em silêncio. Conte para Deus. Conte para Deus o que você está sentindo, em silêncio. Fala para Ele qual é a razão da tua humilhação. Conta para Ele agora. E vou falar mais. Você que ficou aí no fundo e não veio, fala com Deus agora. Fala em silêncio. Deus vai te ouvir. Pai querido, nós viemos para te sacrificar. Nós viemos para te adorar. Nós subimos a tua casa porque só o Senhor é digno de receber. Nós não viemos aqui porque o Senhor pode nos dar coisas. Nós viemos aqui porque o Senhor pode nos recompensar, nos trazer tesouros. Nós viemos aqui porque o Senhor é Deus. E nós, criaturas do Senhor, salvos pelo teu Filho, chamados de Filho de Deus, viemos te honrar em adoração. Te entregamos sacrifício de louvores. Te entregamos as nossas vidas como ofertas. Te entregamos o melhor que nós temos, a herança do Senhor, temos te entregue. Os nossos filhos nós temos dedicado ao Senhor. Mas hoje, Pai, existe uma agonia dentro dos teus filhos. Existe uma angústia aí. Existe gente que irrita, que machuca, que não sente o que você sente. Gente que fala mal, que interpreta errado, que faz julgamento. O Senhor conhece a verdade. A verdade, a gente não consegue se esconder do Senhor. Então nós preferimos expor ao Senhor. O coração dos teus filhos está aberto essa manhã. Existem verdades, medos, pecados, existem desobediências, existem sonhos aí dentro que os teus filhos estão entregando para o Senhor e estão te pedindo: Senhor, atenta para o coração dos teus filhos, como o Senhor atentou para Ana. Responde, Senhor Deus. Faz gerar no ventre aquilo que não existe, Deus. Traz uma resposta para que eles cumpram os seus votos diante do Senhor, para que as suas vidas se tornem também um pedaço desse testemunho de que o Senhor é Deus nessa terra. Existe um Deus e não existe Deus como o Deus de Israel, que é o nosso Deus e Pai. Agora, Pai, com autoridade sacerdotal, eu abençoo teus filhos e tuas filhas. Eu me junto aqui para dizer: vai em paz,
que essa guerra cesse, que a dificuldade vá embora, que a luta acabe, que os teus inimigos sejam envergonhados e que você receba do Senhor aquilo que Ele te prometeu. Eu te abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Amém.